De que modo podemos utilizar a linguagem não verbal como uma ferramenta de poder na construção da confiança e da credibilidade? E, por outro lado, que erros estamos aqui a cometer na nossa comunicação corporal e que devemos mesmo ajustar? Venha descobrir neste episódio do É a Comunicar que nos entendemos com uma especialista em comunicação não verbal, a Irina Golovanova. Ela que é doutorada em estudos linguísticos, licenciada em terapia da fala e que fundou em Portugal já em 2014 a The Body Language Academy, a primeira academia dedicada exclusivamente à comunicação não verbal. E ela acaba também de lançar um novo livro, Comunicar para Liderar, da Ideias de Ler. Venha daí. Olá, viva, seja bem-vinda e bem-vindo ao É Comunicar que nos entendemos. Eu sou a Marta Araújo e este é o meu podcast, um podcast de comunicação e de relações públicas, onde falamos sobre jornalismo, influenciadores digitais, eventos e da gestão de crise para a reputação e notoriedade de pessoas, marcas e empresas. Vamos a isso? Olá, Irina, muito bem-vinda ao É a Comunicar que nos entendemos. Olá, Marta, obrigada por me teres no teu podcast. Irina, a pergunta com a qual eu adoro começar aqui as conversas com convidados no podcast. O que é que tu querias ser quando eras pequenina? Não me lembro. Ah, e eu estou a pensar, será que eu tinha alguma coisa forte? Porque se eu tivesse alguma convicção forte, como ser médica ou cosmonauta, na altura era uma ideia muito promovida, lembro-me porque tenho uma fotografia. Mas eu não me lembro de ter alguma ideia forte de quem eu queria ser. Eu já me lembro mais daquela ideia quando, também já não foi na infância, mas mais tarde, quando eu percebi que não queria viver como vivia, ou seja, queria sair do sítio onde vivia. Isto sim, mas como e quem é que eu ia ser, não me lembro de todo. E provavelmente porque não tinha ideia clara. Eu aqui referi uma fotografia, porque eu tenho fotografia que ficou na casa na Rússia, mas eu lembro-me desta fotografia muito bem. Todas as crianças foram vestidas daquele como se fossem cosmonautas. E eu lembro-me já, eu não me lembro de tirar aquela fotografia, o momento, o dia, mas eu lembro-me já quando eu era mais crescida de ver, olhar para aquela fotografia e pensar, que ideia, eu não quero estar com cosmonauta. Mas, e não há problema nenhum em não ter uma ideia mais precisa, faz parte, tem que ver provavelmente com o teu contexto e por falar no teu contexto é um bocadinho inevitável fazer-te esta pergunta. O contexto em que tu viveste em pequenina, também influenciou de alguma forma a forma como, passo aqui a repetição, como tu percebeste a importância da linguagem não verbal e dos silêncios também. Tu no livro, eu vou mostrar para quem está a ver aqui em vídeo, está aqui o livro da Irina, o Comunicar para Liderar, da Ideias de Ler. Tu partilhas aqui que em miúda vivias numa casa com muita gente na União Soviética. Queres explicar um bocadinho aqui esse contexto, no que tu puderes partilhar, Sim. obviamente, e em que medida é que tu percebeste a importância do silêncio e de que estamos a comunicar mesmo sem comunicarmos de uma forma verbal? Traz esta memória de eu viver numa casa com várias pessoas que não éramos meus familiares. Eu estava sempre a tentar colocar algures no fundo da minha memória. Acho que pela primeira vez eu levei esta história assim em aberto, foi precisamente neste livro a que tu fazes a referência. E de verdade, isto era quase normal. Muitos amigos meus viviam assim. Nós vivíamos numa casa que tinha 3 quartos e logo também é importante saber que quando em Portugal dizem T3, significa há 3 quartos e é uma sala comum. Pronto, quando eu digo que na Rússia nós vivemos numa casa de 3 quartos, isto é sem sala comum. Ou seja, são só 3 quartos. E um quarto estava ocupado por uma família de 4 pessoas, o outro quarto estava ocupado por uma senhora velhota que me ensinou.
fazer crescer. E o outro quarto era nosso, onde eu estava com a minha mãe. Por isso nós vivíamos, imagina, nós partilhávamos a cozinha, partilhávamos a casa de banho, partilhávamos todo o espaço, e é verdade que não era confortável de todo viver. E depois, isto era o meu contexto em casa, e depois fora de casa, nós todos éramos iguais, quase. Mesmo assim, alguma intenção de nos tornar iguais, nós éramos, porque nós vivíamos todos mais ou menos nas condições iguais. A maioria de nós não tinha, por exemplo, televisão em casa. Nós vestíamos inevitavelmente quase sempre a mesma roupa, porque tudo era escasso. E quando eu contei sobre isto no livro, quando chegava alguma coisa à loja, toda a gente ia a esta loja. Por isso, E andavam todos iguais, os miúdos e por andavam isso também com as sim, roupas todas iguais, porque a não novidade é era a que, mesma para toda a gente. com certeza, ou seja, não era que alguém obrigou-nos a andar, a vestirmos todos iguais, mas acabava por ser. E depois a irmã mais nova, por exemplo, dos meus amigos, usava a roupa dos mais velhos. Eu também acabava por usar a roupa, eu não tinha irmãos, mas eu acabava por usar a roupa das filhas, das amigas da minha mãe. Ou seja, éramos todos iguais, mais ou menos, vivíamos nas condições iguais. Claro que havia pessoas que tinham um bocadinho mais, um bocadinho melhor, mas não era muitos, por isso eu na altura, na verdade, não senti que eu estava a viver de forma desfavorecida ou de forma diferente das outras, ao contrário. E neste contexto todo, nós ainda era sempre esta sensação de, por exemplo, na escola, se nós queremos falar, temos que levantar a mão. Se nós, que opinião, qual opinião? Não existia. Por exemplo, aquilo que eu vejo hoje nas escolas, quando fazer apresentações, por exemplo, ou defender o teu projeto, nós não tínhamos isto. Nós tínhamos mais decorar e recitar um poema. Ok, hoje fazem isto? Fazem, mas para além disto fazem outras coisas. Nosso era tudo muito limitado. E eu estou a tentar agora passar essa ideia, mas não sei se estou a conseguir. Sim, sim, mas compreendo. Nós estamos a falar em que ano? Para as pessoas terem uma noção, tu viveste na Rússia até que estamos a falar de que ano, mais ou menos? Não, eu vivi lá a minha vida toda consciente, ou seja, eu vivi lá até os meus 27 anos, foi só aos 27 que eu mudei para Portugal, definitivamente, mas eu já comecei a explorar o mundo e ver que há, para além do mundo, alguns aos 21, aos 22 anos, quando entrei na faculdade, e percebi que eu consigo ganhar alguns estágios, posso concorrer para os programas. Na altura, quer dizer, a Rússia teve uma relação muito boa com a Alemanha, existiam diferentes fundos, existia colaborações entre faculdades, e aliás, a minha ideia inicial era entrar na língua alemã, era precisamente esta, ter algo a ver com a Alemanha para depois poder concorrer para os programas. Por isso, eu não sei de onde, mas eu muito cedo tive esta ideia que, primeiro, estudar era a minha única saída, e depois, de alguma maneira, eu já pensei na altura que tenho que ter alguma coisa com outro país, ou seja, no meu estudo, na minha investigação, e seja o que for, para depois poder sair para fora. Quem me colocou essa ideia na cabeça, não sei, ou se fui eu que cheguei a essa ideia sozinha. E como é que se deu depois aqui a tua chegada a Portugal, em concreto, e que depois permaneceste, para que as pessoas percebam aqui, no fundo, esta tua ligação a Portugal, que já tem muitos anos? Sim. Eu antes, na verdade, de chegar a Portugal, já estive na Alemanha várias vezes. Eu fiz vários estágios como jornalista. Eu depois estudei uma espécie de Erasmus, que não é Erasmus, mas estudei através da minha faculdade. Passei um semestre na Alemanha. Depois passei vários estágios como jornalista. E depois, ainda em 2008, eu estive na Alemanha, no Parlamento Alemão, no estágio de 6 meses, que tinha um grande concurso, muitas pessoas por um lugar,
E, claro que eu fico muito feliz por ter ganho na altura, e isto já uma pessoa poderia concorrer para este programa só depois de acabar o curso. Por isso, o meu percurso, digamos assim, durante os 5 anos, enquanto eu estive na faculdade, eu já fazia diferentes estágios, acabei tudo com aquele estágio no Parlamento, e num destas estágios eu conheci o meu futuro e presente marido, que é português, por isso a história da minha mudança para Portugal não era à procura de novos desafios, ou de trabalho, ou de uma vida melhor. Eu vim cá por causa do meu marido, e eu só vim cá porque nós nos conhecemos em 2006, mas eu só mudei para Portugal em 2009, porque eu na altura estava precisamente a escrever a minha tese de doutoramento. E eu acabei até em abril de 2020, e em maio eu mudei para Portugal. E portanto já estás feitas as contas, estás aí em Portugal há quantos anos? 17? Muito bem, é isso mesmo. 17 anos. Irina, tu tens uma extensíssima, formação. Tens um percurso muito interessante, muito vasto, muito cimentado, e quando eu no início dizia que és uma especialista, em comunicação não verbal, é mesmo isso. Tens formação muito complementar nestas áreas, portanto, desde a terapia da fala a outras. E só para que tornemos também este episódio aqui um episódio prático para quem nos está a ver e a ouvir. hum, Todos nós lideramos de alguma forma, portanto, quer tenhamos oficialmente um cargo de liderança ou não, na verdade, nós, numa escala mais pequena ou mais destacada, lideramos conversas, lideramos reuniões, interações com o ser humano, não é? Portanto, nós estamos sempre a comunicar. Como diz Paulo Václavic, é impossível não comunicar, nós estamos sempre a comunicar, mesmo sem falar. E eu gostaria de te perguntar, e tu explicas muito bem isto neste livro, com imensos também exercícios práticos, mas para que as pessoas percebam um bocadinho melhor, em que medida é que efetivamente a linguagem não verbal pode ser utilizada como um poder, de modo consciente e não de modo inconsciente, como se calhar a maioria das pessoas faz, para construirmos aqui a tal construção, para conseguirmos construir a tal confiança e a tal credibilidade. Explica-nos aqui um bocadinho este racional de que efetivamente nós podemos ter consciência né, da nossa comunicação não verbal e utilizá-la a nosso favor, digamos assim. Como? Pá, hum, entendo a pergunta, e obrigada ainda por teres aqui tocado no tema de liderança, que muitas vezes ou as pessoas pensam, quando ouvem a palavra liderança é sobre o poder, o exercer o seu poder, ou dominância sobre alguém. Obrigada por tocares este assunto, porque liderar, para mim, nunca é sobre exercer o seu poder. Isto é mais sobre quem eu sou, saber quem eu sou e para onde vou. E às vezes com quem eu vou. E isto depois tem a ver com a tua outra pergunta, porque no momento em que eu própria não sei quem eu sou, não é eu, Irina, por exemplo, mãe, não é eu, Irina, especialista em comunicação não verbal. Não, é eu o que é que eu tenho de bom para esta situação, quais são os meus pontos fortes, por exemplo, quais são os meus pontos fracos. E posso fazer esta revisão e responder esta pergunta, quem eu sou, de situação para situação, de contexto para contexto. E depois, para onde eu vou, ou seja, o que é que eu quero desta reunião, o que é que eu quero desta conversa, o que é que eu quero desta minha presença nesta empresa, o que é que eu quero deste negócio. Então, aqui estes dois pontos muito importantes, e só quando nós sabemos quem nós somos e para onde vamos, nós realmente podemos liderar. E como tu bem disseste, que há diferentes situações no dia a dia. Por exemplo, nós precisamos de falar com alguém de hierarquia superior. Nós precisamos de renegociar, por exemplo, o nosso salário. É uma ótima situação em que nós podemos usar comunicação para liderar. E agora, chegando à tua pergunta, como é que nós podemos usar linguagem não verbal e o poder da linguagem não verbal neste contexto de comunicação e liderança? E por que eu comecei a responder de longe? É porque quando nós não nos sentimos bem, quando nós achamos que, opá, queria ter um aumento, mas não sei se me vou dar, se mereço.
Ou eu preciso de falar com aquela pessoa que é superior, mas uau, tenho medo, ele é tão importante. Ou eu queria ter a minha página, eu queria ter maior presença nas redes sociais, mas eu não sei se eu estou a gravar bem vídeo e não gosto de me ver. Ou seja, quando nós voltamos aqui a não sabemos quem somos naquela situação e quais são os nossos pontos fortes, aquilo vai se revelar no corpo. Logo, aquilo vai se revelar no corpo, vai se revelar na nossa voz, vai se revelar na forma como nos gesticulamos, na velocidade com que falamos. E muitas vezes as pessoas procuram de uma dica, ok, diz-me o que eu posso fazer para ter o meu poder da linguagem não verbal, usar o meu poder da linguagem não verbal. E antigamente, realmente, as pessoas davam dicas. Aquilo que alguns autores, contra a minha vontade, chamavam de truques. Parecia um circo. E há uns truques que uma pessoa pode ter, fazer e de repente vai ter todo o poder na comunicação ou na sua linguagem não verbal. Então, hoje, o que eu promovo e o que defendo, nós devemos olhar para uma pessoa como organismo inteiro. E quando nós dizemos, ok, como eu posso usar o poder da linguagem não verbal? Eu, eh, eu não vou dar, imagina, 3 dicas. Olha, faça isto, faça aquilo. Mas eu diria, vamos olhar para si. O que que tem de for? Por que tem que estar nesta conversa? Por exemplo, por que tem que fazer aquela reunião? Por que é essa pessoa? Por que tu tens que fazer aquela apresentação? E trabalhar isto desta forma. E depois uma pessoa, quando começa a perceber, ok, realmente, é, eu posso, é o meu lugar nesta sala hoje. É o meu lugar neste vídeo, nesta página, nesta conversa, nesta apresentação. Ah, vamos ver como o corpo vai mudar. Eu adorei a abordagem que tu deste ao livro logo na primeira parte, porque tu propões justamente isto, que é um pouco antagónico daquilo que nós temos vindo a ouvir alguns especialistas dizerem, que é o que tu falas e bem da questão do alguns truques, não é? Algumas técnicas que podem funcionar durante 5 segundos. Eu estou a brincar com os 5 segundos, Sim, pode ser mas muito mais, obviamente, e que dá para disfarçar, mas na verdade não se está a trabalhar de dentro para fora. Porque onde é que eu queria chegar? Tu lanças exatamente essa perspectiva que é, nós começamos a trabalhar e a perceber o poder da linguagem não verbal na medida em que melhor nos autoconhecermos e, acima de tudo, corrijo-me se eu estiver enganada, é a minha interpretação também, obviamente, aquilo que li, é que quanto mais nós estivermos conscientes das nossas emoções, e só um parênteses, eu não resisto. Tu contas aqui uma passagem com a tua filha e com um livro que tem, que está no quarto dela, que podem ver no livro, que é um glossário, e que diz que há 92 emoções. Não fazia ideia que nós poderíamos ter tantas emoções. Nós normalmente dizemos sempre as mesmas, não é? E tu também no livro tens aqui alguns exercícios sobre isto, mas pegando aqui nesta questão, portanto, é isto. Um dos primeiros passos é mesmo um trabalho interior, não é irmos pelo fake, pelo que é mais fácil aparentemente, é irmos para dentro e termos a capacidade de dar os rótulos, os nomes certos às emoções, que é uma coisa que tu também falas aqui. Não só reconhecer a nossa emoção, porque a nossa emoção repercute-se no nosso corpo e, obviamente, depois no nosso espaço corporal, não é? Mesmo que não utilizemos as palavras, mas ao termos essa consciência, podemos dar o nome certo, porque tu dás a sugestão de que nós, por vezes, podemos dar o nome errado a uma emoção. E isso vai fazer toda a diferença se dermos o rótulo certo. Explica-nos isto, porque isto é mais difícil de explicar, mas foi uma das ideias que eu achei muitíssimo interessantes. Queres explicar? sim, a ideia de dar nome à emoção. O que acontece no momento em que eu reconheço, ok, como eu me sinto agora, com raiva, com medo, com vergonha,
o facto de eu começar a racionar, o que eu estou a sentir, ajuda-me a sair deste ciclo ou seja, sair desta, digamos, armadilha de emoção, porque quando ele aparece, suga-nos e nós já não estamos a ver nada, já não estamos a sentir nada, já estamos só, por exemplo, com raiva, como que as pessoas depois fazem coisas, quando finalmente acalmam-se e pensam, oh meu Deus, eu se calhar não deveria ter mandado aquele e-mail. Por exemplo, ou seja, no momento em que eu digo, ok, e agora estou com raiva, o que eu sinto? Não, não é bem raiva, é fúria. Aliás, é fúria. Ou seja, o facto de eu ficar assim, sentada a pensar nisto já me vai diminuir o grau daquilo que estava a pensar e vai me ajudar a afastar-se um bocadinho deste furacão de emoção que está a tentar sugar-me para dentro. E por isso é importante, é importante fazer isto. Este é um exercício que eu costumo fazer comigo e costumo ensinar aqui os meus em casa. E depois depois de eu identificar, ok, o que eu sinto, sua consciência já ajuda. E depois, um dos exercícios que eu proponho aqui no livro, na página 60, é este exercício dá para perceber que aquilo que eu sinto em relação a esta situação não é o padrão. Há outras emoções que eu posso sentir em relação à mesma situação. E é muito fácil de confirmar. Eu até já fiz este exercício várias vezes, aliás, muitas vezes com os meus clientes. E, por exemplo, imagina, está aqui uma pergunta. Está a ser interrompido constantemente quando fala numa reunião. Ok? E depois, eu sugiro aqui de uma lista escolher como se sente. E é tão interessante como. Eu te vou dar outro exemplo, porque eu lembro-me de um exemplo em particular. Aqui era quando. Que tem que. Não, 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 não. Eu lembro perfeitamente, numa sessão, então foi assim. A pergunta foi: tem de lidar com um conflito entre colegas? E algumas pessoas responderam impaciência, as outras disseram, frustração, ah, mais um conflito. E há uma pessoa que disse que estava a olhar para isto com interesse. E nós, assim, como assim interesse? Como assim? E ela disse, sim, quase interessante. É como se fosse um filme, estou a ver um filme, como é que elas resolvem. E de repente nós percebemos que, ok, há outra forma de olhar para uma situação. Por isso há aqui dois pontos. Primeiro, no meio, para saírem deste ciclo vicioso e para o furacão não vos levar convosco. E segundo, aquilo que vocês sentem é válido, com certeza, e é a sua emoção, mas há outras formas de reagir à mesma situação. Veja se não vos faz sentido, por exemplo, de olhar para aquela situação de outra maneira. Certo, e a verdade é que essa consciência e esse nível de consciência vai fazendo com que o nosso cérebro, de alguma forma, e o nosso cérebro inevitavelmente significa o nosso corpo, porque nós temos, como tu explicas e bem, evidentemente toda uma ligação, não é, neurológica com o nosso corpo, e é como se nós começássemos a reagir de uma forma muito mais consciente e muito mais natural. É como se estivéssemos a dar um, um novo naming, uma nova interpretação àquilo que está a acontecer. Não estamos tanto a colocar o peso no outro e ou no contexto em que estamos, mas sim no nosso autoconhecimento, não é? E é isso que nos vai quase aqui dar um superpoder, digamos assim. É, sem dúvida, porque a situação acontece independentemente de si, ok? Já aconteceu. Agora, eu posso escolher a forma como eu vou reagir a esta situação. E, aliás, falando aqui das emoções, há uma investigadora que eu respeito e admiro muito e aconselho a ler o livro dela. Ela chama-se Lisa Barrett. Agora eu fiquei na dúvida se o nome é mesmo esse. E o livro dela chama-se
Ah, ah, agora esqueci, mas podemos depois deixar esta referência a quem Na vai descrição ouvir, do episódio, sim, sim. ouvir este podcast. E é interessante como ela diz, porque antigamente achava-se assim que nós vemos alguma coisa acontecer e nós inevitavelmente vamos reagir com o medo. Por exemplo, imagine, eu vejo um leão e vou reagir com medo. E por isso, aliás, isto estava ligado à teoria das microexpressões e da universalidade das microexpressões, e dizia-se que, por isso, depois as expressões, as emoções e as expressões são universais. Mas ela explica muito bem que não é bem assim. Se há alguma coisa que está a acontecer, e eu neste momento vou fazer coisa, correr o meu catálogo do que já eu vi semelhante, o que já aconteceu comigo no passado, o que eu já vi algures, e vou dizer, isto é um tigre, um leão, que fofinho. Por exemplo, são animais fofinhos. Então a minha reação vai ser completamente diferente àquele evento ou àquela situação. Pronto, se calhar leão ou tigre, felizmente não o vemos no dia a dia, mas no dia a dia nós temos pessoas com determinado perfil e como já tivemos que lidar com elas no passado, nós pensamos nisto e reagimos de determinada maneira. Por exemplo, nós ficamos numas situações, determinadas situações como, por exemplo, reunião, palco, gravar um vídeo, o nosso cérebro começa a reagir como sempre, como já o fez no passado. Mas não, eu posso parar e pensar, ok, como que eu posso ver esta situação de outra maneira? Tu dás uma série de exercícios, e adorei porque há ali um ponto em que tu dás, 4 sugestões de exercícios. Imaginem aqui o respirar em quadrado, o super-homem ou super-mulher, a dama de ferro também, entre outros. Está tudo explicado no livro, mas gostei muito da parte em que tu dizes que até podemos fazer esses 4 em um ao mesmo tempo, e explicas como. Porque na verdade são exercícios que se nós os fizermos no momento certo, porque é natural que no nosso dia a dia, mais uma vez, tenhamos nós ou não aqui cargos de liderança em diferentes contextos, mas todos vamos tendo, não é? Em algum contexto, se nós temos este poder de parar para nos prepararmos e às vezes bastam 2 minutos porque isso vai realmente fazer toda a diferença no nosso campo neurológico e físico e vamos ser muito mais naturais. Queres falar também sobre isso? Do, Completamente, nós do poder precisamos. da preparação. Nós também não é? Andamos aqui um bocadinho, é quase como se não parássemos. Eu vou ter que lidar com isto. Ter medo faz parte. Eu tenho uma reunião chata e eu tenho, tu tens e toda a gente vai ter e vou falar em público. Não há ninguém, acho eu, que vai falar em público que não esteja nervoso. Não é? Portanto, e então há aqui e não são truques, são exercícios que estão testados no sentido, de neurológico e físico que efetivamente vão fazer diferença na nossa, linguagem não verbal, mas também no nosso estado mental, na clareza que vamos ter perante aquilo que vamos dizer. Com certeza. Nós, aliás, esta ideia de preparar-te, às vezes não damos o valor, mesmo o valor à preparação. Quantas pessoas eu ouço e dizem, mas eu vou fazer uma apresentação, mas já te preparaste? Não, vou improvisar. Mas aqui entre nós, os bons líderes, e volto a dizer que bom líder, não estamos a referir aqui a nenhum estatuto de nenhuma ordem, líder pode ser muita coisa. Os bons líderes, quem é eficaz nessa liderança, isso pode ser aqui na gestão de condomínio, passo aqui a expressão, preparam-se, as pessoas preparam-se, é a preparação e é o treino, que efetivamente nos torna melhores. Com certeza. É mesmo a preparação. A preparação, o treino. Aliás, agora que estamos no Mundial de Futebol e tanto que se fala do Cristiano Ronaldo, ele era sempre o primeiro a entrar no campo e o último a sair do campo. E isto dá-lhe, ao longo prazo, dá-lhe aquelas horas de treino extra que ele teve, que os outros não tiveram. E aqui é a mesma coisa, ou seja, treinar, a preparar-se, e às vezes depois há outras coisas que as pessoas dizem que, mas eu não nem tive tempo para me preparar,
conheces a minha vida, eu saí de uma reunião, fui para outra, olha, e mal acabei já. Não entendo. Nós estamos todos a viver nesta loucura do dia de hoje, quando tudo tem que parecer rápido, tem que ser imediato. Se alguém não responde no chat de forma imediata, parece porque é que estás a ignorar-me? Não. Vocês sempre têm direito de ir à casa de banho. Mesmo que vocês estão a saltar de uma reunião para outra, e vocês sempre têm direito de ir à casa de banho. Por isso, vão lá respirar, vão fazer homem do ferro ou a dama do ferro, vão fazer respiração pelo quadrado, vão fazer um sorriso forçado, vão fazer de superior. São os tais quatro, três, na verdade. Olha, Quatro. não vamos explicar todos, porque as Sim, pessoas não também, a vamos, não ideia vamos. é que consultem o livro, mas peço-te pode ser só um, porque a questão do sorriso forçado, quem o ouvir pode parecer, enfim, aqui uma coisa estranha, e eu adoro esse exercício, até que dá para fazer depois com várias coisas, inclusive na terapia da fala, não é? Mas isso já é outra história. Queres-nos só dar um exemplo, só para que as pessoas percebam que os exercícios que tu dás aqui são efetivamente muito práticos, mas vamos falar deste exercício porque também ajuda aqui a ultrapassar um mito que nós temos sobre a questão do sorriso e a importância cognitiva que o sorrir nos dá, mesmo que tenhamos que fazer o exercício propositado de sorrir. Posso-te pedir só Sim. esse, não te peço Sim, mais. sim. Com todo o gosto. Este exercício de sorriso forçado vem de um estudo, e eu deixo a referência aqui no meu livro, é a Universidade do Kansas. No fundo, o que eles fizeram? Eles pediram umas pessoas a não sorrirem, outras pessoas ficaram forçadas a sorrir porque eles colocaram uma caneta ou um lápis na boca, e quem está a ver-nos, eu vou mostrar, que ainda estão a ouvir-nos, imaginem colocar um lápis na boca de forma que vocês ficam obrigados a sorrir porque têm que segurar o lápis entre os dentes. E depois, o terceiro grupo, elas estavam a sorrir verdadeiramente. Depois ah, elas mediram o batimento cardíaco e a forma como as pessoas se sentiram, e descobriram que tanto as pessoas que tiveram que forçar esta fuga, como as pessoas que sorriram porque, porque sim, porque estavam com boa disposição, o efeito foi igual. O que significa que eu posso obrigar-me a ter uma boa disposição, digamos assim. E nós todos temos lápis, todos temos, já disse, todos temos direito de ir à casa de banho, por isso podem fazer isto e vão se sentir melhor. Não desvalorizem o poder da preparação, nesse caso a preparação emocional, antes do evento que tanto importa. Tal e qual, tal e qual. Isto é mesmo muito importante porque não há caminhos fáceis. Eu sei que todos adoraríamos que tomássemos uma cápsula e de repente ficássemos hiper, mega comunicativos e ótimos nisto e naquilo, e com o peso ideal, e com a pele ideal, e a alimentação ideal, e comunicar ideal. A verdade é esta. É a preparação, e é com preparação que melhoramos e com maior consciência, autoconsciência emocional, como tu aqui explicas e bem, e automaticamente física. Um aspecto também importante, são muitos, pronto, mas eu vou aqui puxar para aqueles que eu achei mesmo muito interessantes e que talvez, como eu dizia, ainda não tínhamos em Portugal literatura que explicasse de uma forma sistematizada e ao mesmo tempo acessível todas estas questões, que é a questão dos gestos. Os gestos que nós fazemos, que podem ser divididos em dois grupos. Os que têm um significado específico e que a generalidade das pessoas interpretarão todos da mesma forma, mesmo assim, enfim, pode haver culturas em que isto não aconteça, mas regra geral podemos uniformizar assim, tu vais já nos explicar melhor, mas depois há os que não têm um significado único. Ou seja, podem ter mais do que um significado. E estes são os de maior número no nosso dia a dia. E são muitíssimo subjetivos. Isto para dizer que aquelas fórmulas mágicas que nós muitas vezes dizemos ou ouvimos dizer de que fazer determinadas posições das mãos ou de gestos ou no corpo podem significar uma determinada coisa, atenção a isto. Temos que ter muita atenção a isto,
cada vez quando há estas leituras, leituras, estas leituras fazem-me confusão. Sim, nós temos gestos que têm um significado. Algumas línguas até têm estes gestos, hum, já juntaram num vocabulário, dicionário de gestos. Eu agora, recentemente, não sei que países têm estes vocabulários, dicionários. Na altura do meu estudo, quando comecei a estudar, ainda em 1999, eram poucas línguas que tinham estes dicionários. E que gestos entram neste dicionário? Aqueles que têm significado. Exemplo, imagina o gesto ok. Por exemplo, aqui o colocar o dedo, o polegar para cima, por exemplo. Ou em Portugal existe um gesto, ok, sim, por exemplo, victory, né? E depois faz diferença se virado assim, se virado ao contrário, com palma de mão para a pessoa com quem eu estou a falar, ou ao contrário. Ou, por exemplo, gestos como assinar com a cabeça. Estes gestos realmente têm significado e depois, realmente, como tu disseste, eles variam de cultura para cultura e podem até não existir na outra cultura. Eh, Ou podem existir, mas ter outro significado. Ou podem existir e ter o mesmo significado. É como sabes, aquelas palavras que nós que vão de uma língua para a outra, mas às vezes depois muda o significado. Pronto. Mas realmente estas gestas são é um grupo muito pequeno, muito restrito. E depois do outro lado temos os tais gestos que não têm significado. E, atenção, neste grupo entram os famosos braços cruzados, ou, por exemplo, apontar, ou desviar o olhar, ou, por exemplo, não sei, fazer o contato visual ou não fazer. Ou seja, a principal maioria dos gestos que nós utilizamos no dia a dia realmente pertencem a este grupo. E este grupo não tem significado. Ao contrário do que vocês podem ver, ouvir ou ouvir, estes gestos não têm significado. E e isto é um alerta na medida em que nós, por vezes, podemos ler ou ver conteúdos assim soltos que nos induzem uma determinada ideia e por isso as pessoas vão fazê-las, mas na realidade esse gesto que nós estamos a mimetizar ou a imitar, pode estar a ter ali uma interpretação completamente diferente. A questão, por exemplo, dos braços cruzados, por exemplo, não é? Nós vemos muito, houve uma geração em que os líderes apareciam todos de braços cruzados. A verdade é que dependendo do contexto, braços cruzados tanto pode significar, e corrijo-me se eu estiver enganada, penso que não, dependendo dos contextos, tanto pode significar afastamento, não é? Literalmente afastamento, portanto, ali uma barreira, a criação de uma barreira, como também pode significar, dependendo dos contextos, firmeza. Tens razão, que dependendo do contexto, depois dependendo da pessoa que faz e dependendo da pessoa que vai vir interpretar. Mas, Exatamente, temos aqui muitas variáveis, não é? Para analisar. certo? Por isso, quando alguém faz esta interpretação ou atribui significado, está completamente errado. Estes gestos podem ter significado, ou já explico, ou seja, quando nós começamos a perceber que este comportamento, imagine desviar o olhar, braços cruzados, apontar, tudo aquilo que falamos e é muito mais coisa, ah, se este comportamento está fora do comportamento padrão daquela pessoa. Imagine, eu tenho um líder, que é um chefe, que nunca cruza os braços, é uma pessoa sempre bem disposta, é uma pessoa com quem eu estou à vontade, a conversar, a falar, mas, e por isso, o padrão dele comportamental não tem braços cruzados, não faz parte, digamos assim, do vocabulário não verbal dele. E naquele dia, ou naquela reunião, ou na presença de determinadas pessoas, eu começo a reparar que ele cruza os braços. E mesmo assim, eu não vou dizer, isto significa que. Não. Eu consigo só pôr aqui uma nota mental na minha cabeça e pensar, ok, alguma coisa se passa aqui.
ela tem um comportamento que está fora do comportamento padrão dela. E depois eu posso ou perguntar, ou ver outras variáveis e tentar perceber o que se passa. Mas, no, como é, na última instância, quem sabe o que se passa e por que este comportamento surge, só sabe a própria pessoa. Pode construir hipóteses, mas quem sabe que pode validar estas hipóteses é a própria pessoa. E às vezes não temos a oportunidade de validar as nossas observações. Achas que podemos dar, não querendo, obviamente, uniformizar, porque lá está, é perigoso uniformizar, porque há vários contextos, mas alguns exemplos que nós podemos alertar ou dizer às pessoas que, se calhar, vamos vendo no nosso dia a dia, muitas pessoas a mimetizar algum tipo de gesto ou fazerem algum tipo de gestos com a boa intenção de que estão ali a conseguir, enfim, que estão ali a conseguir um determinado objetivo, mas na realidade até pode ser um profundo erro. Podemos dar aqui alguns exemplos? Uhum. Ah, Seja em contextos, por exemplo, de fotografias, por exemplo, no LinkedIn, por exemplo, ou em determinadas, o cumprimentar das pessoas, por exemplo, numa reunião online, alguns exemplos que nos possa já, sem comprometer obviamente ninguém, não é essa aqui a não. ideia, mas é um bocadinho alertar as pessoas para atenção que se calhar isto está a jogar a seu favor, contra si, não a seu favor. Se formos, por exemplo, se falarmos de cumprimento, por favor, aperte-me a mão de forma firme. Ou seja, faça um firme aperto de mão. Sem dizer ou sem pensar que isto é para uma mulher, por isso vai ser mais soft, vai ser para homem. Não, o aperto de mão é seu e representa quem. Por isso, dá um aperto de mão firme. Se, por exemplo, falarmos de comunicação no dia a dia, há uns comportamentos que não favorecem a ninguém e que até podem prejudicar a imagem. E isso, posso ter consciência clara e limpa que se deixar de ter estes gestos, pior não fica. Até provavelmente a vossa imagem e comunicação vão melhorar. Eu estou a falar agora de gestos pacificadores. O que são gestos pacificadores? São gestos repetitivos e sem significado. Por exemplo, imagine uma pessoa está a brincar constantemente com o cabelo. E, se calhar, não é um gesto que acrescenta valor. Ou, por exemplo, uma pessoa está a conversar e está a brincar com uma caneta ou com um lápis, como eu agora estou a mostrar, mas quem está a ouvir, mas imagine, está com uma caneta, e está sempre com esta caneta na mão e está a apontar, está a clicar. Por exemplo, este gesto não acrescenta valor, nem à sua imagem, nem à sua mensagem, e até pode distrair. Imagine, por exemplo, a brincar com a aliança ou brincar com anel que tem. Isso também é um gesto repetitivo, gesto pacificador, mas não tem significado. Não tem, não tem valor, não tem significado como não tem valor para quem vai interagir consigo. Por isso, aqui uma regra golden rule, uma regra de ouro, se vocês tiverem estes comportamentos, evitem, evitem, só vão criar ruído na comunicação. Agora lembrei-me de mais um, é roer as unhas. Fica tão feio mesmo numa criança, mas fica ainda mais feio nos adultos. E também é um gesto pacificador. Por exemplo, estou-me a lembrar de um aspecto de me acho que podemos incluir aqui neste pacote ou não, que é, por exemplo, mexermos a perna e o joelho e o Sim, pé. Estás a sim, ver, quer dizer, não estás a ver, mas percebes o que eu quero dizer? Por exemplo, há muitas pessoas que fazem isso com a. Sim, bater como se fosse com o pé, né? Assim, bater com o pé no chão e faz aquele tremor. sim, 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 sim. Vê-se muito, não sei enfim, se sou só eu que tenho reparado nisso, mas tenho reparado que parece que vejo cada vez mais pessoas assim. Isso também pode ser aqui, e podemos enquadrar aqui, também não é muito interessante. Com certeza, isto também é um gesto pacificador, ou seja, é um gesto novamente repetitivo, que não tem significado,
porque a pessoa não está a dançar, não está a bater o ritmo, ou seja, não está a fazer nada ao que este gesto possa ajudar ou reforçar uma ideia, e é um gesto que vai distrair ou irritar ou enervar algumas pessoas ao lado. Por isso, E a ideia de que, mas eu faço isto há muitos anos e não consigo deixar de fazer. Não é bem assim. Nós, se tivermos a consciência de que temos esse hábito, nós podemos desconstruir. Neurologicamente é possível fazê-lo, Irina, certo? é possível e isto é a mesma coisa quando as pessoas dizem: mas eu já fumo há muitos anos". E fumam e continuam, mas depois acontece ataque cardíaco ou algum problemas com pulmões e as pessoas deixam de fumar, afinal conseguiram. Ou dizem: "Olha, mas eu sempre, olha, fazia isso". Mas por que esperar até alguma coisa acontecer para deixar de fazer ou de ter este comportamento, se pode já, deixar de tê-lo? Isto é eu percebo, porque que as pessoas não querem ou não ligam a isto, porque ou a comunicação não está a prioridade, ou porque acham que já estão no patamar em que podem fazer realmente qualquer coisa e, para que eu vou agora sofrer aqui, alterar os meus comportamentos. No fundo, é sempre uma questão de motivação. E, claro que a motivação pode vir de fora, e alguém chama a atenção, e ainda é mais chato quando é alguém superior, por exemplo, ou acontece alguma coisa e nós, pronto, se calhar precisamos de cuidar da minha comunicação, ou não ficamos promovidos, ou falhamos em palco. Mas a melhor motivação é aquela que vem de dentro. Eu faço isto não é para agradar alguém, não é para ter a promoção, não é para não falhar em palco. Eu faço isto porque eu quero ser melhor. Eu quero ser melhor na minha comunicação, eu quero ser melhor naquilo que eu como, eu quero ser melhor naquilo que eu faço, eu quero viver melhor. E se calhar alguém vai dizer: mas o que tem a ver com viver melhor? Tem a ver, porque se nós pensarmos que tudo o que nós tivemos, criamos até agora, o nosso percurso, as relações que temos, o salário que temos, as oportunidades que temos, que tivemos e temos, tudo isto foi sequência de conversas, de negociações que nós criamos ao longo da nossa vida. E a nossa vida, felizmente, espero eu, não vai acabar. Nós ainda vamos ter muitas destas relações, conversas. Imaginem se estas conversas pudessem ficar um bocadinho melhor. Depois todo o outcome, tudo o que nós vamos ter vai ficar um bocadinho melhor. E um bocadinho aqui, um bocadinho ali, isto no total pode melhorar imenso a vida, a qualidade das relações. E se cada um de nós fizesse esse trabalho, no nosso micromundo teria um impacto incrível, não é? Multiplicado por não sei quantas pessoas. Sim, é aqui uma questão muito de autoconhecimento, não é? Como no fundo tu tentas sensibilizar neste livro, não é? Muito olharmos para dentro e depois ressignificar o resto e o conceito. Uma coisa também importante aqui que é eh, de termos este, como dizer, termos a consciência da nossa linguagem corporal, hum, não nos retira identidade, ou seja, nós não temos que fazer para cumprirmos aqui o protocolo social, entre aspas, não é? Nós não temos que ser todos iguais, não temos que fazer exatamente os mesmos gestos e as mesmas e podemos ser nós, com o nosso sentido. Tu falas de uma coisa no livro que eu gostei muito, e eu tenho isso, por exemplo, eu coro com alguma facilidade em alguns contextos que eu aprendi, obviamente, aqui a conviver com isso, como tu explicas bem no livro. Isto para dizer que está ok nós sermos nós com as nossas fragilidades, com as nossas vulnerabilidades, porque desde que tenhamos consciência delas e em que medida é que podemos encaixá-las, eh, não temos que ser todos iguais, nem fazer os gestos todos iguais para comunicarmos bem na nossa linguagem não verbal, certo? Tens toda a razão, porque se
aquela estratégia, e nós começamos a falar sobre isto, quando, por exemplo, há dicas, truques. Olha, faz isto e aquilo. E vais ficar como, sei lá, Barack Obama. Ou outra pessoa da sua referência. E é assim, supostamente, nós íamos ficar todos iguais. Porque é uma lista o que fazer e o que não fazer. Mas isto não funciona assim. Porque mesmo que eu faça, por exemplo, gestos redondos como Obama, neste sentido, posso até parecer com ele, mas se eu não tiver depois variação de voz, se eu não ajustar, e se isto não tiver, não ser natural de mim, se isto não coincidir com a velocidade com que eu falo e com que eu me mexo, não vai dar resultado. E por isso, não é bem aqui fake it till you make it. Isto é, novamente, é ver, ok, o que eu já tenho, o que daquilo que eu tenho eu quero manter, e se calhar o meu, olha, ok, eu coro, está ótimo, eu vou manter isto. Eu, por exemplo, falo, sou muito expressiva na cara, ok, eu vou manter isto. E ver como é que eu posso contrabalançar ou acrescentar ou potenciar isto com outros comportamentos. Por isso, de verdade, não existe uma fórmula mágica para todos. Depende muito de quem, novamente, quem somos, onde vamos comunicar, o que nós já temos nosso. Nós pessoas até falamos com velocidades diferentes. Nós mexemos com velocidades diferentes. E quando nós dizemos, ok, está aqui dica para isto, dica para aquilo, parece que nós vamos ficar todos iguais. Mas não, ninguém quer todas as pessoas iguais. Até parece que hoje, na verdade, quando há tanta inteligência artificial e há tanta coisa facilitada e patronizada, devemos valorizar quem nós somos, devemos valorizar a nossa comunicação humana, o que nós temos de especial em nós. E por isso, Temos é que novamente, a sim, saber ter essa consciência de que temos essas características, que sim, até podem ter algum grau de ruído, mas que nós vamos conseguir dosear de alguma forma e adaptar ao contexto. Mais uma vez, autoconhecimento e contexto. sim. Esta questão do autoconhecimento parece sempre estar a perseguir-nos, mas é importante. E outra posso Eu, falar eu- eu- por eu mim. trago muito esta tónica porque volto a dizer, tu estás a fazer o caminho que muitas vezes se faz ao contrário. Normalmente incutiu-se a ideia de fazer de fora para dentro, como se nós ensaiássemos não é? E resultasse bem com toda a gente, os gestos assim assados, muito, muito marketing político, quando na verdade o verdadeiro caminho é, na minha perspectiva também, atenção, aquele que tu propões no sentido do autoconhecimento, não é? E até das vulnerabilidades para conseguirmos tratá-las. Gostava de que falasses também de um aspecto importante, a meu ver, que é a questão da importância do exercício físico e do movimento físico para a nossa para a percepção do nosso próprio corpo e do impacto que isso tem também do ponto de vista neurológico, depois na forma como articulamos o pensamento e os gestos. Queres também falar nisso? Saber como nós mexemos no nosso corpo e o que nós fazemos é importante. Há uma das formas de fazer isto é gravar-se a gravar um podcast. Enquanto estou a gravar o podcast, por exemplo, gravar de como eu estou a fazer isto. Ou colocar um vídeo e gravar-se a trabalhar no escritório. Ou seja, é saber o que é que eu já faço, como eu me mexo, gosto, depois de ver o vídeo, gosto, não gosto, eu ainda recentemente refiz mais uma vez esta experiência, coloquei a câmera e gravei-me a trabalhar no escritório, estava sozinha. E depois rever, às vezes depois reparo como que estão as minhas expressões. Imagina uma pessoa de fora olhar para mim. É, novamente, isto demora tempo, sim, esforço, sim, mas motivação tem que ser essa que eu quero ficar melhor. E ainda, estamos ainda aqui que estamos a falar sobre os gestos e fazer um gesto e parece que eu vou parecer como outra pessoa. Isto faz-me lembrar dos casos quando, por exemplo, a Kate Middleton, quando ela aparece em público vestido, com algum vestido, ou com alguma mala, ou com alguma roupa.
que é muito fácil de imitar. Como? Basta ir ao site e comprar. E por isso os produtos esgotam-se depois em segundos, porque muitas pessoas correm para comprar aquela peça. E imagino que a verdadeira razão destas pessoas a comprarem esta peça é para ser um bocadinho como Kate Middleton, ser um bocadinho como ela. Mas quando uma pessoa veste aquele vestido ou vai sair com aquela mala, ela não vai parecer Kate Middleton. Não vai. Ah, se quiséssemos parecer como a Kate Middleton, deveríamos, se calhar, usar outros verdadeiros comportamentos dela. As costas direitas, a forma como ela anda, a forma como ela reage, sorri. E mesmo assim, uma outra pessoa a fazer igual, não vai ser Kate Middleton. E é isto aqui na continuação da nossa conversa que é dicas, truques, hoje já não funcionam. Já parece que passou esta moda de dá-me um gesto para parecer confiante, ou diz-me alguma coisa para fazer, para eu me sentir melhor, ou para eu conseguir, não sei, sentir-me poderoso naquela reunião. Por isso insisto tanto em voltar novamente ao início. Não, ótimo ponto, porque mesmo que resulte naquela reunião ou naquela apresentação, não significa que vai persistir. E se não vai persistir, não vai haver consistência e, aliás, congruência e consistência são os dois parâmetros que eu considero muito importantes na nossa comunicação. Há só uma coisa importante, se me permites partilhar aqui, que é quando nós estamos a dizer que não há fórmulas mágicas e não há dicas práticas para que funcionem, quer dizer, para toda a gente, isto não significa que não haja exercícios ou caminhos para se chegar lá, porque o livro da Irina mostra precisamente isso, ou seja, não há fórmulas mágicas, mas tem uma série de exercícios, são mesmo exercícios muito práticos que cada um vai fazer e à medida que tira as suas próprias conclusões e com todas estes exemplos práticos que a Irina nos dá, porque traz também exemplos práticos com figuras que todos nós conhecemos e casos que já vimos e ouvimos falar, vamos perceber, é a tomada de consciência, ou seja, não nos assustemos com não há fórmulas mágicas e dicas que funcionem. Há caminho a fazer, há exercícios e há treino e há como lá chegar. Portanto, e este livro ajuda-nos, certo, Irina? Sim, eu até ia dizer isso, não há fórmulas, há caminho. Depois tu disseste, há caminho, porque é um processo, é um caminho. Não esperem que, ok, assim vai resolver. Se calhar resolve-se, como digo, naquele momento, naquela reunião, mas nós queremos consistência. Há um exemplo que eu dou no livro, é sobre o Pedro Nuno Santos, que era o secretário-geral do PIE, e depois concorreu para ser o primeiro-ministro. E veja o que falhou na comunicação dele, e em que momento ele falhou. E, ok, spoiler, mas não é total, que falhou a tal consistência. E a consistência é muito importante. Por isso, para nós termos efeito duradouro, não vão atrás de truques, de dicas, vão atrás, assumem logo que vai ser um caminho. É um caminho interessante, de E quanto mais autodescoberta. cedo começarem esse caminho, mais cedo vão chegar, com a garantia de que é uma maratona, não é um sprint, é para se ir fazendo. Sim, e nós podemos melhorar a nossa comunicação todos os dias, em cada momento de comunicação. Ou seja, até quando respondemos por escrito. O facto de eu não me deixar levar, por exemplo, hoje tive uma situação, pelas emoções, por aquele furacão que estava quase a engolir-me, já é um ganho. Já é um ganho na comunicação, porque a minha resposta depois vai ser diferente. Então, hoje foi Tem tanta agressividade ou outra emoção qualquer sim, tão pesada, não é? é um caminho. É um caminho, mas é um caminho giro para fazer. Até é como a vida, quando dizem não é pelo resultado final que nós dá, ou seja, temos esta vida, é o caminho que é interessante. Sim, sim. É E uma peregrinação quase, não é? Uma é, peregrinação no bom sentido.
Irina, já sabes que eu não te posso deixar ir embora sem recorrer aqui ao baralho, ao GoPod, que é este Cartas para Conversas de Podcast Inesquecíveis, da Escola Portuguesa de Podcasting. Eu vou então baralhar com a tua autorização e vamos ver qual é a pergunta surpresa, qual é a pergunta que o baralho te quer fazer. Deixa eu ver aqui. Estou curiosa. Giro. Vou mostrar, mas vou ler, obviamente, só para quem está a ver em vídeo. A pergunta é: descreve um dia perfeito para ti. O dia de trabalho ou de descanso? Podes escolher, podes escolher. Ai, um dia. Vou pelo descanso, que é o mais fácil. O meu dia perfeito de descanso é ficar no meu terraço, com a família toda em casa e eu olhar o livro. E para mim, ter espaço e tempo para ler um livro e que não seja um livro de, por exemplo, alguma coisa de trabalho, alguma coisa de autoconhecimento, porque eu li muitos livros desses. Mas imagina, um romance de que eu me vou esquecer daqui a 2, 3 meses. Para mim era algo que eu treinava-me para fazer. Porque cada vez quando eu começava a ler um livro que não seja de trabalho, que não seja da minha área, de alguma coisa que me possa ajudar na vida, achava eu começava a pensar que estou a perder tempo, porque eu não estou a fazer nada útil. Por isso, para mim, hoje, conseguir ficar em casa, ler o livro, ou fazer um passeio, e não policiar-me por causa disto, por causa de tu não estás a fazer nada de útil, para mim é um grande ganho. Significa que dei alguns passos naquele caminho que estou a fazer. E que bem que nos faz isso e quão importante é, e ainda bem que quando chegamos ao ponto de perceber que é ok, que precisamos disso, que é ótimo e que é tudo menos não fazer nada é extremamente positivo e precisamos desse tempo. E não é não fazer nada, estamos a fazer nada de produtivo. Este conceito, não é, de produtividade que nos massacra e que tivemos que redefinir. Irina, eu gostei imenso de te receber aqui no É Comunicar que nos entendemos. Muito obrigada pela tua generosidade, pelos ensinamentos. Eu só fico com pena que nós não possamos dar mais exemplos e exercícios, mas a ideia é mesmo esta. Vejam o livro da Irina, porque é mesmo prático, tem exercícios que vão mesmo ser luz, ser caminho. Recomendo muito o livro da Irina. Obrigada mais uma vez. A Si, que assistiu ao episódio até ao fim, muito obrigada. Já sabe, se gostou, partilhe, avalie, comente e até ao próximo episódio. Obrigada por me ter feito companhia e porque é a comunicar que nos entendemos. Fico a aguardar o seu feedback sobre este episódio. Vou adorar receber a sua opinião. Até para a semana!